Boa noite, tudo bem com você? Como foi o seu dia? Todos nós aí na nossa prisão domiciliar, tentando de alguma maneira passar o dia e sobreviver dentro de casa. Não é fácil ter a liberdade e não poder desfrutar dela, não é? Na verdade, é a situação que nós estamos vivendo. Mas o importante é que estamos juntos, estamos unidos, mesmo online, mesmo pela internet. A igreja está viva e nós continuamos a nos alimentar espiritualmente da palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade nos nossos estudos, dos eventos finais, aquilo que vai acontecer, está acontecendo antes da volta de Jesus. Estamos muito próximos. Eu não canso de repetir que eu acredito que esta é a última geração, a geração que vai ver Jesus voltar. E eu acredito que nós estamos nos últimos anos da história desse mundo, possivelmente na última década. E por isso nós devemos estar prontos. Nós, nossas famílias, as pessoas que amamos, a nossa igreja. Nós vamos continuar estudando um capítulo que nós começamos ontem. Nós fizemos a leitura em Lucas, no capítulo 17. Nós vamos continuar estudando e entendendo um pouquinho mais a respeito de algumas doutrinas, falsas doutrinas, algumas explicações que algumas pessoas têm para como será a volta de Jesus e o que vai acontecer antes dela. Recebi algumas perguntas, uma delas será respondida hoje, a outra para amanhã. Alguém me perguntou para que eu pudesse explicar Levíticos capítulo 11. Amanhã nós vamos conversar sobre isso. E eu já vou avisando, se você conhece Levíticos 11, você vai revisar aquilo que já aprendeu, mas também vai se surpreender com algumas coisas que eu vou dizer e vou apresentar para você. Você não vai gostar de ouvir, e já estou avisando. São coisas que vão mexer um pouco com a gente e que, infelizmente, para alguns vai ser um pouco duro ter que ouvir isso que eu vou apresentar amanhã. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Levíticos 11. Então, você que fez essa pergunta, amanhã nós vamos estudar sobre isso. Por quê? Porque o Dr. Rodrigo Silva já fez um vídeo, se você não viu, vale a pena ver, é um pouquinho longo, mas vale a pena assistir toda a explicação que ele faz a respeito do que está acontecendo no mundo e a ligação que existe desta contaminação com esse vírus em relação a não obedecermos o que está escrito na palavra de Deus, especificamente em Levíticos capítulo 11. Então, amanhã vamos desdobrar um pouquinho mais isso e vamos entender a importância de respeitarmos essas leis e em que isso interfere na nossa vida. E outros aspectos mais que Levíticos 11 toca numa lista, apresenta ali uma lista daquilo que nós devemos ou não nos alimentar, devemos comer no mundo animal, mas eu vou me aprofundar um pouco mais, isso vai incomodar um pouquinho. Hoje nós vamos voltar em Lucas capítulo 17. E antes de nós abrirmos a palavra de Deus e lermos Lucas 17 e estudarmos um pouquinho a respeito desse assunto tão importante, que é a falsa doutrina do arrebatamento secreto. É importante nós entendermos isso para nós mesmos, porque eu acredito que a maioria de nós já conhece, já entende como será a vinda de Jesus, mas também para podermos explicar, mostrar para tantos outros que creem desta maneira, de que a vinda de Jesus se dará por meio do arrebatamento secreto. Nós vamos no texto bíblico e vamos procurar entender isso. Mas antes, vamos fazer uma oração juntos, assim como estamos, você aí no seu lar, na sua casa, feche os seus olhos em reverência diante da presença de Deus e nesse momento vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que recebemos, apesar das dificuldades e lutas que o mundo inteiro está enfrentando nesse momento. A maioria de nós que está assistindo esse sermão, essa mensagem, está aqui na Bélgica. E aqui na Bélgica estamos sofrendo, estamos vendo o que está acontecendo na sociedade e o sofrimento realmente é grande. Muitas pessoas perderam a vida hoje, aqui na Bélgica.
mais de 3.200 pessoas estão contaminadas com esse vírus. E infelizmente, nós sabemos que isso ainda vai se prolongar um pouco mais. Por isso nós rogamos pela tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor, que a tua graça esteja conosco, nos protegendo, nos guardando como igreja, como famílias, como membros, como pessoas, como indivíduos. Também oramos e intercedemos pelo nosso país. Oramos e intercedemos pelas pessoas e famílias que estão sofrendo nesse momento. Nós sabemos que o mundo terminará em grande sofrimento. E esse sofrimento é apenas o princípio das dores. É um exemplo do que ainda está por vir. Por isso nos dê força, fé e coragem e ajuda-nos a entender o nosso papel neste momento. Abençoe a cada um de nós nesse momento que vamos abrir a Tua Palavra. Nos dê o Teu Espírito Santo para que possamos compreender esta mensagem. Abençoa-nos neste momento e também aqueles que posteriormente terão a oportunidade de assistir esta mensagem, que também sejam tocados pelo Teu Espírito. Abençoe aqueles que estão na Bélgica, aqueles que estão em outros países na Europa, mesmo aqueles que estão no Brasil ou em outros lugares. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada um deles. Esteja conosco neste momento, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você é um cristão, se você faz parte de uma igreja evangélica, protestante, pentecostal, ou se você é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você já ouviu falar a respeito do arrebatamento secreto. Essa é uma teologia, uma ideia, uma doutrina tirada de um texto bíblico e foi desenvolvida toda uma ideia por trás desse texto para nos ensinar de que a vinda de Jesus ela se dará através de um desaparecimento das pessoas preparadas, dos salvos, porque serão arrebatados, serão tomados, serão levados, serão arrancados, serão tirados da terra por Jesus. Isto seria a volta de Jesus. Você já ouviu a respeito disso? Você já leu algum livro que fale a respeito disso? Você já viu algum filme que fale a respeito disso? Essa ideia já existe há mais de 100 anos, mas ela vem tomando mais e mais espaço dentro do mundo cristão recentemente. Nas últimas décadas, principalmente. Nos Estados Unidos, um escritor cristão protestante chamado Tim LaHaye escreveu uma série de livros que se tornaram uma série de filmes que se chamam Deixados para Trás, em inglês Left Behind. Nesses filmes, nesses livros, ele conta a história em forma de ficção, como conheço outros autores que fazem isso, para ensinar a doutrina do arrebatamento secreto, mostrando o que vai acontecer e como vai acontecer. Então o primeiro filme, foi o único que eu vi, é muito interessante. E eu diria até mesmo hilário. É muito engraçado. Numa das primeiras cenas do filme aparece um avião, e ali dentro as pessoas estão viajando normalmente. Uma senhora se dirige a uma comissária de bordo e começa a conversar com ela dizendo o seguinte: o meu esposo desapareceu, sumiu. E a comissária disse: minha senhora, daqui a pouco ele volta, ele está em algum lugar. Não, você não está entendendo, meu esposo desapareceu, ele sumiu. Ela disse: não, ele deve estar no banheiro, daqui a pouquinho ele volta. Não, vem aqui ver, vem aqui onde ele estava sentado, meu esposo desapareceu. E quando elas caminham de volta até o local onde ele estava sentado ao lado dela, ali estava a roupa dele, vazia. O terno, gravata, camisa, todo no lugar onde ele estava sentado, na mesma posição, só que vazio. O homem desapareceu, sumiu. Em outras palavras, foi arrebatado, foi levado por Jesus. Para ele, Jesus voltou. A história continua, o filme vai mostrando vários eventos, vários acontecimentos, até que chega um momento onde, para mim, foi algo muito
muito engraçado. Uma igreja vazia e na frente, a plataforma próxima ao púlpito, um homem sentado chorando. Alguém entra e vai conversar com ele e diz: o que aconteceu? Pastor, o que aconteceu? E ele ali sentado, desanimado, olhando para a igreja. O arrebatamento. O que aconteceu foi o arrebatamento. Jesus voltou. E a minha igreja inteira foi. Todos eles foram arrebatados, não sobrou ninguém, ela está vazia. E a pessoa olhou para ele, mas por que o senhor está tão decepcionado, pastor? É porque eu não fui. Eu permaneci aqui, eu estou aqui. E a pessoa diz para ele: pastor, você deveria estar feliz, você deveria estar contente, porque você fez um bom trabalho. Todos os seus membros foram arrebatados. Então a história continua. E eu vou voltar nesse ponto para a gente refletir, pensar um pouquinho a respeito dessa doutrina e quais são os problemas com ela. Mas vamos ver de onde surgiu essa ideia. De onde foi tirado o conceito de que a volta de Jesus se dará dessa maneira, de que as pessoas serão arrebatadas. Então deixa eu dizer mais uma coisinha para você. Com exceção de pouquíssimos cristãos, com exceção de pouquíssimas igrejas, dá para contar os dedos de uma mão, todos aguardam a volta de Jesus dessa maneira. As igrejas pentecostais, as igrejas protestantes, em geral, no mundo cristão, estão aguardando não a volta de Jesus, mas o arrebatamento secreto. Por isso esse assunto é muito importante. E eu vou explicar para vocês por que isso é tão danoso, por que isso é tão perigoso. Nós devemos saber, através do estudo da Bíblia, o que vai acontecer e como vai acontecer, para estarmos preparados. Porque se nós não soubermos, nós podemos ser facilmente enganados. Podemos facilmente cair nas ciladas do inimigo. Vamos lá em Lucas 17, nós já lemos ontem. Vamos continuar lendo mais um pouquinho, adiante do que nós lemos ontem, para entendermos. Veja que aqui nós lemos que os fariseus fizeram uma pergunta para Jesus. Perguntando para ele, verso 20, Lucas 17, 20. Os fariseus perguntaram sobre quando viria o reino de Deus e Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus está dizendo que o reino de Deus não é algo para esperar para o futuro, não é para dizer, chegou agora, o reino está aí. Não, ele já está aqui e ele está dentro de nós. Você que aceitou a Jesus como seu Salvador, você que já passou pelo batismo, você que já entregou a sua vida a Ele em resposta ao seu sacrifício na cruz do Calvário por você, você já recebeu o reino de Deus e já faz parte dele. Você já é um súdito do reino de Jesus. Você não faz parte deste mundo, do reino desse mundo. Então é importante entender isso, saber disso. Agora, veja o que diz. A seguir dirigiu-se aos discípulos. Os fariseus perguntaram, essa foi a resposta de Jesus para os fariseus. Ponto. Ele se vira para os discípulos e agora começa a conversar com eles a respeito daquele tema. Porque os fariseus, é isso que vocês têm que saber. O meu negócio é com os meus discípulos. E ele diz, virá, verso 22, o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades nem os cigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia o Filho do Homem. No seu dia o Filho do Homem. Então veja, Jesus aqui, ele está dizendo que Mateus também escreveu lá no capítulo 24, viriam falsos cristos, dizendo, ele está aqui, ele está ali. Jesus diz, não siga esta pessoa, não é o Cristo, não sou eu. Isso é falso, isso é mentira. Isso vai acontecer, é uma profecia que Jesus disse que viria a acontecer. Agora, quando Jesus vier, será como um relâmpago de uma extremidade à outra do céu. Todo mundo vê. Todos verão. Será alguma coisa pública, todos verão. Mas, verso 25, importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Nós lemos isso ontem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam.
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, preste atenção, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem a perder, de fato a salvará. Veja, até o verso 33 aqui. Jesus está respondendo duas perguntas. No capítulo 24 de Mateus, os discípulos perguntaram: quando é que se darão essas coisas? E quais são os sinais da tua vinda? Jesus tinha acabado de dizer para eles, olhando para o templo, que não ficaria pedra sobre pedra. Ou seja, o templo seria destruído. Então os discípulos queriam saber duas coisas. Quando que o templo vai ser destruído? E quais são os sinais da tua vinda? E Jesus responde as duas. Quando ele diz aqui, olha, quando você vir essas coisas acontecendo, e ele deu vários sinais da destruição do templo e da destruição de Jerusalém, não volte para trás. Você que já está fora da cidade, não pense assim, eu tenho dinheiro lá em casa, eu tenho coisas de valor, eu vou lá buscar. Não faça isso, vá embora, salve sua vida. Se você tentar salvar a sua vida, você vai perder. Se você entregar a sua vida, você vai salvar. É isso que Jesus estava dizendo. Então, nesse ponto, os cristãos que seguiram isso, nós sabemos o que aconteceu na história, não perderam sua vida. Porque quando o exército romano cercou Jerusalém, houve uma trégua de 4 dias, e aqueles que se lembraram das palavras de Jesus, os cristãos, foram embora, saíram da cidade, quem estava fora não voltou, e eles não pereceram. Não pereceu um cristão, porque eles ouviram as palavras de Jesus. Agora ele continua falando um pouco mais sobre a sua vinda. Verso 34. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então eles perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes. Vou deixar essa parte para daqui a pouco. O último verso do capítulo 17. Veja, Jesus disse que, por ocasião da sua vinda, aconteceria alguma coisa. 2 pessoas estariam dormindo na mesma cama, uma seria tomada e a outra ficaria. 2 estariam trabalhando no campo, colheita, plantando. Um seria tomado, o outro ficaria. E 2 mulheres, diz aqui, estariam trabalhando, ele diz aqui, moendo, ou seja, moendo o cereal para fazer a farinha, para preparar o pão. Uma seria tomada, a outra ficaria. O que Jesus está dizendo aqui? Veja, existe um princípio muito importante que nós precisamos ter ao estudarmos a Bíblia. Você já ouviu isso, provavelmente, mas muita gente que não conhece bem a Bíblia e confia apenas nos pregadores, nos pastores, não tem a prática de estudar por si a palavra de Deus, acaba caindo nessa cilada. Então, se você vai estudar a Bíblia e não simplesmente confiar nas doutrinas que as pessoas pregam, nós precisamos ter algo em mente. Eu não posso basear uma doutrina em apenas um verso bíblico. Porque eu posso encontrar algumas dificuldades, ter alguns problemas. Porque se eu não conseguir interpretar corretamente o que aquele verso está dizendo, se é uma parábola, se é algo simbólico ou se é literal, eu posso chegar a uma conclusão errada. Por isso, qualquer doutrina bíblica retirada desse texto precisa ter coerência com todo o restante da Bíblia. Uma coisa fantástica na Bíblia, a palavra de Deus, com 66 livros, 40 autores diferentes, escritos em pouco mais de 1.500 anos, é que não existe incoerência. Não existe um autor que escreveu sobre um assunto e outro veio para desmentir. Não tem um que escreveu algo de uma maneira e outro escreveu de outra maneira, dizendo agora mudou, não é mais assim. Não existe isso na Bíblia. Esse é um milagre. Esse é um dos pontos pelos quais nós temos confiança na palavra de Deus. Nós cremos que esta é realmente a palavra inspirada por Deus. Então,
não podemos basear uma doutrina e tirar uma ideia apenas de um texto bíblico. Existem vários e vários textos bíblicos. E se você não sabia, na Bíblia existem quase 3.000 versos falando da segunda vinda de Jesus. São muito mais falando sobre a segunda vinda do que a da primeira. Interessante isso. E quando você estuda esses versos falando da segunda vinda de Jesus, você não chega a essa conclusão de que um será tomado e o outro vai ficar. Então existe algo errado aqui. Ou essa interpretação está errada, ou essa interpretação está incorreta, ou tem algum problema nessa incoerência. Então, um verso não pode ser a base para uma doutrina. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Existem algumas conclusões que nós podemos chegar. Ele estava dizendo realmente que, primeiro, pode ser que duas pessoas que vivem juntas, moram juntas, são da mesma família, talvez um casal, dois dormindo na mesma cama, um esteja salvo e o outro perdido. Talvez seja simplesmente isso que ele está dizendo. Duas pessoas que trabalham juntas, preparando pão, ou no campo, na lavoura, na colheita. Elas trabalham juntas, uma está salva e a outra está perdida. Então são pessoas iguais, semelhantes, nas mesmas condições, uma está salva, a outra está perdida. Mas veja que o verbo que é usado aqui é o seguinte: um será tomado e deixado o outro. Uma será tomada e deixada a outra. Um será tomado e o outro deixado. Esse uso desse verbo ajuda a gente a entender um pouquinho uma coisa. E eu já vou me referir a isso daqui a pouco quando eu voltar aqui no Velho Testamento, para que nós possamos compreender o uso de ser tomado, tirado, levado, arrancado no contexto bíblico. Eu ouvi um pastor explicando uma vez de uma maneira muito interessante que é possível que houvesse um sentido simbólico naquilo que Jesus estava falando aqui. É uma outra maneira de nós entendermos. Quando ele diz, duas pessoas estão dormindo, o que quer dizer dormir na Bíblia? Quando a Bíblia se refere ao grupo de pessoas que dormem, do que a Bíblia está falando? Se vamos a João, capítulo 11, nós lemos ali a história e o relato da ressurreição de Lázaro. Jesus, caminhando, disse aos discípulos, estavam ali conversando e ele disse, nosso amigo Lázaro dorme. Eles sabiam, e já sabiam, receberam a informação de que ele estava doente, para morrer. E Jesus disse, nosso amigo Lázaro dorme. O que disseram os discípulos? Bom, se dorme, tudo bem, vai se recuperar, vai sarar. Falou, não, deixa eu ser mais claro. O que eu quero dizer é que nosso amigo Lázaro morreu. Muitas vezes isso acontece na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. A morte na Bíblia é um sono. Quando Jesus disse aqui, dois na mesma cama estão dormindo, um será tomado e o outro ficará, pode ser que Jesus estivesse dizendo, do grupo dos mortos, existe um grupo salvo e um grupo perdido. Quando ele diz, dois estão trabalhando, fazendo pão. O que é o pão na Bíblia? O que simboliza o pão? O pão é a palavra de Deus. Dentre as pessoas que trabalham com a palavra de Deus, ou aqueles que estão na seara, quem são aqueles que trabalham na seara? Os evangelistas, as pessoas que trabalham para a salvação de almas. Mesmo entre esses, pode ser que Jesus estivesse dizendo, existem uns que estão salvos e outros estão perdidos. Essa é uma maneira de entendermos o texto. Mas se nós pensarmos no verbo, um será tomado e o outro será deixado, então, quando nós olhamos no Velho Testamento e simplesmente olhamos nos livros dos profetas menores, nós encontramos 18 vezes a referência ao uso deste verbo de uma maneira que Jesus também usou aqui, da mesma forma que ele usou. Veja, quem interpretou esse texto, as pessoas que interpretam esse texto, acreditando que ser tomado é algo positivo,
não conhece o uso desse verbo na Bíblia, achando que ser tomado é ser salvo, ser arrebatado, e quem ficou está perdido. Então veja bem, nessas 18 referências encontradas nos profetas menores do Velho Testamento, todas as vezes em que aparece e foi tomado, e foi tirado, e foi arrancado, e foi levado, todas as vezes que aparece essa referência é de forma negativa. É tirado para destruição, é arrancado para perdição, é tomado para algo negativo, ruim, para perdição. Alguém que está perdido, que é tomado, arrancado, tirado. Quem permanece é que é o salvo. Quem fica é que está com a salvação. Então, quem leu esse texto e interpretou dessa maneira, e vamos dizer aqui, do verso 33 ao 36, não leu o verso 37. Porque o verso 37 dá a explicação. Exatamente isso. Veja que depois de Jesus dizer: digo-vos que naquele dia 2 estarão dormindo na mesma cama, um será tomado, outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Aí os discípulos ficaram curiosos e perguntaram. Então lhe perguntaram, verso 37, onde será isso, Senhor? A pergunta onde será isso é onde eles estão sendo levados, para onde eles estão sendo tomados. Um será tomado e outro será deixado. Para onde? Onde será isso? E a resposta de Jesus não foi positiva. Veja o que ele disse. Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Abutre, ele vem para o corpo de quem? O que é um abutre? Que tipo de ave é essa? É uma árvore, é uma ave que ela come o corpo, a carne de seres vivos mortos, de animais mortos. E no caso aqui, quando ele diz onde estiver o corpo do defunto, o corpo daquele que morreu, ali vão se ajuntar os abutres para comer a sua carne. Então quem é tomado, quem é tirado, quem é levado, no caso aqui, quem é tomado e o outro fica, esse é tomado para destruição. E ali onde o seu corpo vai estar, os abutres virão para comer. É exatamente isso que Jesus está afirmando, da mesma forma que era afirmado no Velho Testamento. Quando Jesus quer falar a respeito da salvação daqueles que são salvos, ele jamais usa essa afirmação, ser levado, tirado, tomado. Você pode ver quantas vezes ele repete a palavra ficar, permanecer. Quem permanece, quem fica, esse é o salvo. Não é quem é tomado, não é quem é tirado, não é quem vai ser arrebatado. Então, se você virar algumas páginas da sua Bíblia e for até João capítulo 15, aí você vai ver Jesus falando com seus discípulos a respeito da videira e os ramos. E basta ler alguns versos para você perceber quantas vezes ele fala a respeito de permanecer. Capítulo 15, João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aqui é um exemplo
No verso 10, Jesus diz ainda assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. A salvação é para quem permanece. Não é para quem é tomado, para quem é tirado, para quem é arrancado, para quem é levado, para quem é supostamente arrebatado. Os salvos são aqueles que permanecerão até o fim. São aqueles que ficam, não os que são tomados. Quando Jesus voltar, quando ele chegar, os ímpios morrerão, serão destruídos, e não vai sobrar um. Eles serão tomados e o seu corpo estará onde os abutres se ajuntarão. Quem vai permanecer é esse que será arrebatado. Então o arrebatamento não acontecerá antes desse tempo. E não de forma secreta. Ele acontece de forma visível. Só que só vai ver quem é salvo. Só vai ver quem permanecer até o fim. Tem algumas coisas que nós precisamos entender a respeito disso. 2 pontos principais. O primeiro é que de vez em quando aparecem grupos de pessoas dizendo o seguinte. Talvez você tenha ouvido isso. Se não, você ainda vai ouvir. A igreja remanescente de Deus, ela precisa sair desta igreja que se apostatou. Essa é uma igreja apóstata. Então o remanescente precisa sair. Não. Isso não vai acontecer. Ontem nós conversamos sobre isso. Há uma polarização. 2 grupos estão se formando. O grupo dos salvos, remanescentes, e o grupo de Laodiceia, que é morno, dentro da igreja de Deus. É preciso permanecer. O joio permanece junto com o trigo junto com o joio, até o momento em que Deus dará ordem aos seus anjos de se separarem. E eles serão separados. Falamos ontem, as ovelhas dos cordeiros, a escória do ouro, o joio do trigo, vai ser separado. Então, o povo verdadeiro de Deus, o remanescente, é aquele que permanece. Ele fica na igreja de Deus. Os outros é que vão sair no tempo certo e determinado. Então, se alguém tentar iludir você, se tentar enganar você, dizendo é preciso sair dessa igreja, o grupo remanescente estará fora, não se contaminando com ela. Não. A igreja de Deus é pura e verdadeira. Há joio no meio da igreja? Sem dúvida. Mas não é seu trabalho nem o meu apontar o dedo e dizer quem é e tentar arrancar. Deus fará isso no momento certo, quando vier a sacudidura. Quando numa peneira for colocado e tudo for sacudido, o vento vai soprar e levar o joio embora, a palha vai embora, o que fica é o grão. Quem permanece é o remanescente. Então, também não deixe ninguém iludir você dessa maneira. Não será um arrebatamento, não será levado, mas também não será tirado do meio da igreja de Deus, do povo de Deus. Devemos permanecer. Quem permanece é o salvo. Agora, qual é o segundo ponto? Por que esse assunto é tão importante? Porque juntamente com esta doutrina, essa ideia de que a volta de Jesus será através de um arrebatamento secreto, existe uma outra ideia tremendamente negativa, que ilude o cristão sincero, que está aguardando aí a vinda de Jesus e a vida eterna, de uma maneira tão terrível, que compromete a sua salvação. Lembra quando eu falei para você ali daquele filme, do livro, do autor Tim LaHaye, Deixados para Trás? O pastor estava ali decepcionado, chorando, triste, porque ele falhou. Ele falhou na salvação dele, na história. A igreja foi arrebatada, ele não foi. Mas ele não está perdido. Porque segundo aqueles que ensinam o arrebatamento secreto, as pessoas que permanecerem e não forem arrebatadas, elas ainda têm 7 anos de misericórdia, de graça. 7 anos para se prepararem. E aí, no final desses 7 anos, será o fim realmente, onde estarão os grupos divididos e começa o milênio na Terra. Não como entendemos em Apocalipse 20, 21, no céu.
Então veja, como que essa ideia é terrível. Eu sou um cristão, eu estou levando a minha vida espiritual da melhor maneira possível, mas eu não estou muito preocupado. Porque se o arrebatamento acontecer, e eu vejo que o pessoal foi embora e desapareceu, eu estou tranquilo, porque eu ainda tenho 7 anos para me preparar. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia, agora é o momento. Eu não posso deixar para amanhã. Eu preciso decidir agora que Jesus é o meu Senhor. Eu preciso entregar a minha vida para Ele agora. Eu preciso fazer decisões sérias hoje. Eu não posso deixar para amanhã. Porque eu não vou ter 7 anos de graça. Eu não vou ter 7 anos depois para decidir se é isso mesmo que eu quero. E eu não posso ficar curtindo a minha vida e levando as coisas de qualquer maneira até chegar esse momento. Esse é um engano do inimigo. E os nossos irmãos, nessas igrejas todas, que creem no arrebatamento secreto, estão correndo um risco muito sério, muito grande. Infelizmente, eles estão arriscando a sua vida eterna. Porque essa doutrina faz com que eles vão deixando para amanhã, procrastinando a sua entrega a Jesus de maneira completa e total. Porque depois eu tenho 7 anos de graça. Então hoje nós precisamos entender e compreender como as coisas acontecerão. Juntamente com esse texto, nós lemos aqui, voltando a Lucas 17. E agora nós vamos chegar à nossa conclusão para hoje. Foi dito que, no verso 23, e vos dirão, Jesus disse, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem os cigares. Jesus deixou claro em Mateus 24 e aqui em Lucas 17 que haveria falsos cristos, que apareceriam em nome dele, haveria um anticristo. Como a palavra de Deus na profecia deixa claro que vai haver alguém que vai vir no lugar de Cristo, tomando o lugar de Cristo, e vai se manifestar. Essa será a última tentativa do inimigo para iludir e enganar o mundo. Então ele vai tentar vir em nome de Jesus, dizendo, eu sou o Cristo. Muitos seguirão. Agora, eu recebi uma pergunta sobre esse assunto, e o texto trata sobre isso. Será que esse não é um momento para a manifestação do anticristo que estamos vivendo hoje? Eu creio que o cenário para que isso aconteça está se formando. De maneira muito clara e óbvia para quem conhece a profecia. Ano passado, no dia 7 de setembro, sábado, nós estudamos por quase 2 horas na nossa igreja a respeito desse assunto. E eu apresentei para vocês uma ideia que eu diria um pouco louca, revolucionária, porque eu não ouvi ainda outro pastor falando a respeito disso. Não li a respeito, não vi nenhum vídeo a respeito disso. E por isso que eu fico até um pouco reticente, mas eu preciso trazer para vocês aquilo que eu penso. Se você esteve lá, você sabe do que eu estou falando. Se você não esteve, então eu vou dizer para vocês. Hoje à noite ou amanhã, porque eu estou carregando esse vídeo que eu fiz a edição hoje, amanhã eu vou postar aí na nossa página do Facebook esse vídeo para você que não assistiu, assistir, e você que já viu, compartilhar com a família, com os amigos, para que eles tenham a oportunidade também de estudar esse tema. Então amanhã vai estar aí na página esta mensagem, que é longa, foi uma palestra, um estudo de quase 2 horas a respeito do que eu creio que será a manifestação do anticristo. Como isso vai acontecer? Então, segundo alguns, no nosso meio e fora do nosso meio, o mundo está sendo preparado para receber a visita de seres extraterrestres, vindos mesmo de outro planeta, e que vêm trazer uma solução e a salvação para o nosso planeta. Nesse estudo, de quase 2 horas, nesse vídeo, você vai ver ali, e você pode pesquisar depois, as afirmações da Igreja Católica, dos jesuítas, de cientistas católicos, padres, e do porta-voz do Vaticano, afirmando de maneira decisiva e clara de que a salvação virá de extraterrestres.
Eles virão ao mundo para nos trazer salvação. Que tipo de salvação? Todo tipo de salvação. O mundo estará em crise por ocasião dessa visita. Crise econômica, crise financeira, crise social, questões de violência, crise política, crise espiritual. E agora nós estamos vendo a crise na área da saúde. O que está acontecendo agora? Então imagine o cenário. Imagine uma situação como essa que nós estamos vivendo, mas talvez pior. Talvez esse é um exemplo do que pode acontecer. Imagine um vírus pior do que esse. Algo que espalha mais rápido, que se espalha mais depressa, mais contagioso e que tem uma mortandade, um índice de mortalidade maior. E o mundo entra no caos, numa crise muito grande, sem solução, sem saída. E de repente nas grandes cidades, a gente observa essas naves se aproximando, chegando, e eles vêm em paz, trazendo a cura para essa doença. Trazendo a cura, a solução para o nosso problema que está destruindo o mundo em crise. Parece loucura o que eu estou dizendo, se você não viu esse estudo que fizemos ano passado. Por isso eu convido você a assistir esse vídeo, a você estudar aquilo que será apresentado ali, para que você possa chegar a algumas conclusões. Eu não tenho dúvida de que o inimigo vai tentar de tudo nesses últimos momentos. Como diz aqui o texto bíblico, Jesus dizendo, virão em nome dele, um falso Cristo, trazendo salvação para o mundo. A Igreja Católica já está ensinando isso. Muita gente já está esperando isso acontecer. Eu coloquei no finalzinho desse vídeo um outro vídeo que não foi apresentado ano passado, nessa apresentação, de um grande escritor da nossa igreja, chamado Roger Morneau, canadense que vivia nos Estados Unidos, escreveu vários livros, entre eles, talvez você já tenha lido, Viagem ao Sobrenatural, e uma série de livros sobre oração e respostas à oração, chamados Respostas Incríveis à Oração, primeiro, segundo e terceiro livro. Ele escreveu um outro sobre anjos. Roger Morneau, e eu coloquei um vídeo lá para você, está em inglês e tem a legenda em português. Ele afirma que quando ele fez parte do satanismo, e dali Deus o tirou e ele se tornou um cristão, foi batizado e fez um trabalho fantástico no nosso meio. Ele diz que quando estava lá, os líderes do satanismo, os sacerdotes, os mestres, como eles diziam, disseram, e os espíritos se manifestavam ali, ou seja, os demônios, afirmando que chegaria um dia, e isso eu estou falando de 65 anos atrás, eles diziam que chegaria um dia que o mundo estaria em crise, e que essa crise, a solução para essa crise seria trazida por seres que se apresentariam como vindos de outro planeta. Ele ouviu isso dos satanistas, ouviu isso dos demônios, esse era o plano deles, já há 65 anos atrás, quando ele ouviu isso, dizendo que nos últimos dias da história desse mundo, o mundo estaria em crise e eles viriam disfarçados de extraterrestres, trazendo a cura, a solução para os problemas. Uma terra que estaria em destruição, se perdendo. Então eu acredito que nesse momento, nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, o que Jesus nos falou aqui em Lucas 17 vai se cumprir. E eu creio que será desta maneira, de que realmente Satanás vai criar meios incríveis, fantásticos e extraordinários para tentar enganar pela última vez esse mundo, tentando conquistar todos para o seu lado. E assim impedindo Jesus de voltar. É a última tentativa dele. E é o último grande engano. Nós devemos estar preparados. De uma maneira ou de outra. Saber essas coisas nos ajuda para não sermos iludidos, para não cairmos nas armadilhas. Mas o nosso preparo está no estudo da palavra de Deus. Está na oração diária, no jejum, na busca, na comunhão, no nosso crescimento espiritual diário. Para que nós, no relacionamento com Jesus, tenhamos a segurança, a certeza e a confiança nele, e não em nós mesmos, de que nós venceremos, de que nós estamos salvos em Jesus. Quando essas coisas acontecerem, é bom estar preparado e saber, para que uma doutrina falsa como o arrebatamento secreto não engane você, não leve você a crer que você ainda tem 7 anos de graça. Não, a decisão é hoje. Hoje é o momento da salvação.
não tem um período, não sabemos o dia de amanhã. Então hoje Jesus nos oferece a sua salvação. E o estudo e o preparo e o conhecimento do que vai acontecer é para que Deus tenha um povo que esteja seguro. Deus quer os seus filhos sem surpresa, sem medo, sem saber o que vai acontecer amanhã. Não, Deus revela tudo aos seus profetas. As profecias estão aqui para que haja um povo na terra que não tem medo nenhum do futuro. Não tem medo do que vai acontecer. Não tenha medo das crises que virão, porque estão seguros em Jesus. É ruim o que virá? É. Será difícil? Será. Mas eu sei o que vai acontecer, por isso eu me preparo. E por isso eu estou pronto com Jesus para enfrentar tudo isso que vai vir. Então nós vamos orar nesse momento, para que Deus mantenha você firme e seguro na sua fé, que você cresça no estudo da palavra, para que você aprenda e possa, com esse conhecimento, ajudar outros. Há pessoas que estão sendo iludidas por falsas doutrinas, como o arrebatamento secreto, que vai realmente comprometer a salvação de muitos, porque não estarão prontos. Esses vão ser pegos de surpresa pela vinda de Jesus. Possivelmente esses são como as virgens que têm a lâmpada, mas não estão preparadas com óleo. Nós precisamos ajudar essas pessoas, nós precisamos ter o conhecimento. Amanhã nós nos encontramos novamente para estudarmos Levíticos 11 e vamos desdobrar aquilo que é o plano de Deus para a nossa saúde e a nossa alimentação. Quem seguisse, ou quem segue, se seguíssemos e quem segue, ali o que está recomendado na palavra de Deus, não só em Levítico 11, mas no princípio da Bíblia, no primeiro, segundo, terceiro capítulo da Bíblia, essa pessoa teria muita, mas muita dificuldade de ficar doente. E mesmo que adquirisse um vírus como esse, não teria medo, porque a sua saúde, como a gente diz, é de ferro. Tem outra coisa, quando nós seguimos a vontade de Deus e a sua palavra, a bênção de Deus está conosco. E o milagre acompanha essa bênção. Então, se for necessário, para aqueles que fazem a vontade de Deus, Deus está sempre disposto a fazer um milagre. Então, amanhã nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Nesse momento, vamos curvar nossa fronte, vamos fechar nossos olhos, vamos nos concentrar onde estivermos, para orarmos e pedirmos a bênção de Deus para cada um de nós. Querido Pai, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra que falou a nós, que nos instruiu, nos advertiu e nos ajudou a compreender um pouco mais a respeito da verdade e do engano. Ideias no meio cristão estão permeando por todo lado, iludindo, enganando, criando ciladas para os cristãos quanto à sua salvação e quanto à vinda de Jesus que está para acontecer em breve. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos preparados, a compreendermos e entendermos como as coisas realmente acontecerão, para que possamos ajudar aqueles que, infelizmente, ainda não têm toda a luz e todo o conhecimento. Obrigado por entendermos que, quando o Senhor vier, todos nós veremos, não será secreto, não seremos arrebatados, mas nós permaneceremos aqui até o fim, quando a terra for renovada e destruída, para que nós possamos ser finalmente arrebatados aos céus com os nossos irmãos que estão prontos e preparados para viver eternamente contigo. Ajuda-nos a estarmos ali naquele dia e levarmos muitas pessoas conosco, que possamos ser instrumentos nas tuas mãos de luz para aqueles que estão em trevas, que possamos ser o sal para aqueles que não têm sabor na vida. Nos abençoe nessa noite, nos proteja e nos guarde, e que amanhã possamos estar reunidos novamente estudando a Tua palavra. Nós pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre cada família, cada um que está ouvindo nesse momento e que teve a oportunidade de participar desse estudo da Tua palavra, aqueles que também irão ouvir e assistir isso posteriormente, que eles também recebam a Tua bênção e que amanhã possamos ter disposição, ânimo para enfrentar mais um dia contigo. Nós colocamos a nossa vida, tudo que temos e somos nas Tuas mãos. Nós pedimos e oramos por essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você. Nós nos vemos amanhã novamente, às 19h30, no horário daqui da Bélgica. Que Deus o abençoe e esteja contigo.